Boa noite a todos. Estamos estudando Mateus 24 e no estudo de hoje nós veremos a expressão que se encontra em Lucas 21, os tempos dos gentios. Lucas 21, para quem não se lembra, é o equivalente a Mateus 24, o capítulo de Lucas referente aos sinais antes do fim do mundo, antes da segunda vinda de Cristo, tá bom? Então nós vamos tentar entender se são os gentios que comumente Paulo chamava, né, estrangeiros, um povo que não é do povo de Israel, ou que grupo de pessoas é representado por essa expressão. E também nós entenderemos se existe um período de tempo atrelado a essa expressão, os tempos, e obviamente nós não tentaremos, aliás, nós conseguiremos tirar essas conexões usando Daniel e Apocalipse para explicar ambas expressões, os tempos e identificarmos quem são os gentios, tá bom? Com esse propósito, vamos orar para que Deus conduza nosso estudo, por favor, Ivane. Amém. Oremos. Grandioso Deus, soberano Pai, nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer pela oportunidade que temos de estarmos aqui conectados através das redes sociais, né, da tecnologia. Isso é uma bênção, sendo bem usada, bem direcionada. E nós também oramos pela vida do Johan, que é o nosso professor, que está sempre disposto a nos trazer novos conhecimentos. Eu peço nesse momento a presença do Teu Espírito Santo para nos dar sabedoria, nos dê, Senhor, por favor, ouvidos apurados, trabalhe na nossa mente, em nosso coração, para que nós possamos aprender aquilo que for dito nesta noite e que com esse crescimento nós também possamos compartilhar o Teu Evangelho. Nós oramos na certeza de que o Senhor nos ouve e que com certeza será uma bênção. Desde já nós já te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Ivane. Muito bem. Então, vamos para o nosso primeiro texto bíblico, tá bom? Que se encontra justamente em Lucas 21. A respeito dos que serão aqueles que atacarão a Jerusalém, tá bom? Quem mata a espada será morto à espada, né? Então o texto diz assim: cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Então, inicialmente aqui, o povo de Israel, que se encontrava em Jerusalém, eles serão atacados a fio de espada e serão espalhados para todas as nações, né? Então aqui já se faz menção à destruição de Jerusalém, que nós estamos estudando em Mateus 24, tá? Então, vocês viram nos estudos anteriores que Lucas 24 vai trazer detalhes que Mateus 24 não traz, ou expressões similares, mas que se referem ao mesmo assunto. Por exemplo, esta expressão se refere a um tempo de tribulação, um tempo de angústia, né? O qual o povo de Israel sofreria. Agora nós vamos ver algo que também é muito interessante, que Jesus vai fazer referência em Lucas 19, ao sofrimento de Jerusalém, que estamos citando em Lucas 21, se personificando, ok? Então leia o texto com essa abordagem. Jesus falando para Jerusalém com os sofrimentos que ele teria alguns dias depois, quando iniciaria os últimos dias antes da sua morte. Ok? Então leia comigo Lucas 19, 20, 41, 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Ele chorou no Getsemane, ok? Então vocês estão percebendo já algumas conexões ali. E dizia: se conheceres a ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti, estamos só reforçando o pronome pessoal, né? No pronome do tu, segunda pessoa.
Sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então, Jesus se identifica com essa cidade, com esse povo, principalmente, que seria destruído, e ele também sofreu tudo isso, né? Foi traído, foi cercado por todos os lados, apertaram um cerco contra ele, foi arrasado, etc. Tá? O próximo texto, referente à mesma cena de Jerusalém, ele disse, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Então, na expressão o tempo dos gentios, que nós vamos ler daqui a pouco e nós vamos estudar, existe um ponto importante de interpretação, e nós estamos sempre trazendo isso à tona, né? Que a destruição de Jerusalém tem um duplo cumprimento, né? As palavras de Cristo. Uma primeira destruição no ano 70 e uma segunda que se assemelha à destruição final do mundo, ok? Então, há um momento onde a gente deixa para trás as 12 tribos de Israel, que são o povo ou a igreja de Deus, e nós iniciamos a continuação a partir de Cristo, com os 12 discípulos, a igreja apostólica, da qual hoje nós fazemos parte através da fé, tá? Então, essa segunda destruição se refere a uma Jerusalém, o povo de Deus moderno, espiritual, não cercado a uma geografia na Palestina, e esses ataques não serão mais como os dois primeiros cercos, tá bom? Então, essa questão da interpretação, para nós diferenciarmos qual é a Jerusalém literal e qual é a Jerusalém espiritual, o texto que nos orienta essa interpretação diz, né? Quando passamos da era cristã, existe uma transição automática da Babilônia literal para a espiritual, da Jerusalém literal para a espiritual, das terras literais de Israel e Babilônia para seus antítipos espirituais. Dessa maneira, quando nós olhamos para uma destruição final, nós estamos falando mais da Jerusalém atual, que terá muros, que tem um templo, que será cercada e destruída, tá bom? Não. Se nós formos por esse caminho, nós vamos com a interpretação dispensacionalista, que o Messias vai estar lá, vai enganar a muitos, e esse templo será destruído, e ali haverá uma guerra, uma terceira guerra mundial com os muçulmanos, etc. Estamos olhando para um povo de Israel que está no mundo inteiro, e o ataque será através de um governo globalizado tentando cercar, entre aspas, as pessoas que se encontram no mundo inteiro, tá bom? Então, vamos adiante em relação a essa questão, sabendo já que estamos falando, olhando, né, para esta expressão agora, foco do nosso estudo de hoje, Lucas 21, 24, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Nós lemos a primeira parte apenas no início do nosso estudo. E agora o texto se completa, né? Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Ok? Embora haja uma primeira interpretação de forma direta desse texto para a destruição literal de Jerusalém no ano 70, o que nós já sabemos? Olhando para o nosso estudo número 2, se a gente pudesse parafrasear, né? Depois de 2 cercos, os romanos atacaram Jerusalém e pisotearam, destruíram, queimaram os muros e destruíram os moradores de Jerusalém. Então, numa leitura superficial e histórica, né? Esses gentios são os romanos e esses tempos transcorreram entre o primeiro e o segundo cercos, tá bom? Então, aqui nós vamos identificar as palavras-chave que vamos usar para conectarmos com os textos de Daniel e Apocalipse na sequência,
ok? Tempos dos gentios, Jerusalém, e ela será pisada, ok? Para quem não percebeu no texto sublinhado, aqui nesse slide eu separei. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se cumpram, ok? Então a primeira pergunta que surge, já estamos deixando para trás a destruição literal. Estamos indo para a destruição futura, que é o que nos interessa no final da nossa série. Os gentios não são mais aqueles estrangeiros fora da etnia dos judeus, ok? Estamos abrindo, embora eles possam ser, e a gente vai entender que as duas coisas convergem, tá? Então não é simplesmente essa expressão. Os que não conhecem o santuário, o sábado, os que não são de Israel, os que não moram em Jerusalém, tá? Não é apenas essa interpretação. É, porém, aqui nós vamos ver de que eles têm verdades que não são completas, tá bom? Vejam que os gentios, acho que o texto ficou deslocado. Sim, eu acabei deixando o texto deslocado, me desculpem, deixa eu só mover aqui. Vou colocar esse texto aqui, vai dar para melhor entender. Leamos juntos Apocalipse 11, 1 e 2. Diz o seguinte: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar, e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui é duplicar esse slide aqui, e a ênfase nossa vai ser esta parte que está aqui em vermelho, ok? Então, por enquanto, concentrem-se no que estamos sublinhando aqui. O átrio exterior foi dado aos gentios, ok? Como vocês sabem, nós já fizemos uma série sobre o santuário e o santuário vai nos explicar, tentando identificar quais são os gentios. Qual é a mensagem do santuário que se encontra no átrio exterior e que ficou apenas com eles, ok? Então, nós temos a visão completa das verdades do santuário na nossa série, ok? No nosso canal, procure lá uma playlist sobre a série do santuário. E ali você vai encontrar isso aqui amplificado. Eu estou só resumindo. Quais são as verdades do átrio? Se apenas o átrio exterior ficou para os gentios. O altar do sacrifício, que se encontrava no átrio, e a pia com a água, né, ou fonte da água, se encontravam ambos móveis no átrio. Nós sabemos de que o acampamento, né, fora do acampamento ficou para trás o Egito, que representa o pecado, e no acampamento estão os pecadores, os penitentes. Então, quando o penitente, o israelita que queria receber o perdão, ele chegava, levava o cordeirinho, ele encontrava ali o que? A mensagem de salvação através da graça e pela fé ele alcançava a salvação em Cristo Jesus. Esse cordeirinho morto, esse sangue representava Jesus, ok? E, na sequência, esse sangue era levado num recipiente, o sacerdote lavava suas mãos e adentrava no lugar santo. Não é o foco da nossa explicação agora, lugar santo, santíssimo, porém, a pia com a água representa o batismo por imersão. Então, aqui nós vamos falar já dos gentios. Vocês conhecem grupos cristãos que têm na sua abordagem este conteúdo verdadeiro da Bíblia? A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus e o batismo por imersão. Em alguns casos, o batismo pode ser por aspersão, mas se limita às verdades do átrio. Ok? Se você quer entender a profundidade de todas as verdades do santuário, assista os capítulos da nossa série do santuário. Mas para quem já fez, vai lembrar muito rapidamente. Então, quais são esses grupos, se a gente pudesse falar de maneira global? Os católicos e a maioria dos evangélicos. Concordam?
Aí estamos falando da igreja mãe e das igrejas filhas, ok? Que se limitam às verdades que se encontram no átrio. Então, se a gente pudesse, em outra maneira de ver as verdades do santuário, né? Dessa vez numa posição horizontal, nós vemos que o pecado do Egito ficou para trás, né? O penitente dava as costas para o sol e entrava para um caminho de conhecimento e de retorno a Cristo, a Deus, perdão. Então, no átrio, o que que ocorre? No altar e na pia, a justificação. A pessoa é liberta da culpa do pecado, ok? Nós não vamos falar das verdades do santo, mas elas se resumem no processo que nós chamamos de santificação, onde a pessoa é liberta do poder do pecado, ok? Nós estamos nesse processo. E, finalmente, as verdades que levaram vários capítulos da nossa série do Lugar Santíssimo se referem ao último passo para estarmos ao lado do Pai pela eternidade, que é a glorificação, onde nós seremos libertos da presença do pecado em nós, ok? Então, culpa, poder e presença do pecado a cada passo que nós damos rumo ao lar e de onde nós saímos, né, da presença do Pai. Então, os crentes, os cristãos que se limitam à verdade da justificação, eles não entendem que é necessário mudar o estilo de vida, mudar o caráter, mudar ou guardar todos os mandamentos de Deus, não entendem que existe um juízo, que nós somos julgados pelas obras, eles se limitam de maneira exagerada a uma vez salvos, salvos para sempre. A fé cobre todos os nossos pecados, os passados, presentes e futuros, isso é verdade, porém, eu posso ter um destino como Pedro, que se arrependeu, chorou, né, negou, ou posso ter um destino como Judas, predestinado à salvação, predestinado a ser um discípulo, seguidor de Cristo, porém posso traí-lo e posso, inclusive, imitar a Judas, se eu tiver um arrependimento equivocado, ok? Então percebam que a salvação é um processo, não é um evento. Esses nossos irmãos, amigos queridos, que estamos em tomar que consigamos tocar o coração deles também com essa série, eles se limitam apenas a um evento. Jesus nos salva e ponto, acabou. Daí em diante, nada precisa mudar. Eu posso continuar fumando, bebendo, traindo, pecando, etc, etc. Jesus me salva, e eu posso adorá-lo, reverenciá-lo com um pouco de sentimentalismo, um pouco de entrega, com um pouco de o melhor de mim, mas se limita apenas aqui, a um evento. E esse evento se repete, né? Eu sou perdoado, sou justificado, sou justificado. E eu fico, entre aspas, patinando nesse ponto dentro do átrio, tá bom? Então, agora focando na sequência. Foi-me dado um caniço e uma vara. O que que uma vara faz? Aqui na sequência ele vai dizer, né? Mede o santuário de Deus. Medir é uma ação que faz referência a julgar, ou seja, a definir uma distância, né, uma medida, tá? E o santuário referente às verdades completas do santuário, tá? É, então, existe um povo que ele vai ter as verdades completas do santuário e entendendo que o santuário também fala de um julgamento, ele vai poder medir ou julgar os seus membros, perdão, os seus irmãos, né, gentios, no milênio, quando eles puderem ser sacerdotes e participarem da abertura dos livros e confirmar os juízos de Deus, ok? Utilizando as verdades completas do santuário, que muitas pessoas rejeitaram, então esse julgamento, esse medir ocorrerá no momento do juízo de confirmação, ok? E aí quem estudou a verdade do santuário sabe que esse povo profeticamente foi chamado para descobrir essas verdades exatamente no momento oportuno, tá? Leiamos juntos agora. Apocalipse 11, 3 e 4. Darei as minhas duas testemunhas, que são o Antigo e o Novo Testamento, né, para quem estudou Apocalipse conosco, que profetizem por 1260 dias.
Vestida de pano e saco, estas são as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor. Ainda permanecemos com linguagem, né, de santuário, oliveiras, matéria-prima do azeite, candeeiros, mensagem do santuário, e o período profético, 1260 dias, são sinônimo dos 42 meses que nós estamos estudando aqui. Nós vamos explicar melhor isso daqui a pouco, ok? Então, na sequência, né? Versículos. Se a gente pudesse agora identificar, vamos ler o próximo texto. Acho que ficou aqui. Isto. Neste texto, nós vamos identificar o equivalente a Lucas 21, 24. Vejam. Agora nós vamos ler de forma completa. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e seu altar e os que nele adoram. Mas deixa da parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses. Calcarão os pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias. Nesses textos em vermelho que estão aqui, nós vamos identificar os mesmos elementos e as mesmas expressões que estão em Lucas 21, 24. Vocês querem ver? Quais eram? Vamos já olhar aqui. 42 meses, né? Que não seriam tempos dentro da expressão de Lucas 21. Calcarão não é um adjetivo que se faz com os pés, os quais serão pisados. Qual é o sinônimo de Jerusalém neste texto de Apocalipse? Cidade Santa, certo? Então, estou explicando, e para ficar mais didático, está aqui o que estamos extraindo. Em Mateus 24, 21, nós temos Jerusalém, em Apocalipse, nós temos Cidade Santa. Essa cidade será pisada, e aqui, calcarão. Gentios, gentios, até que os tempos, e agora nós podemos entender, né, que esses tempos se referem a 42 meses, ou 1260 dias, tá bom? Então, não estamos falando da primeira destruição de Jerusalém, porque estamos fazendo esta conexão com um texto bíblico que fala das duas testemunhas que ocorreu na Idade Média, né, até que em 1798 se cumpriu essa profecia da queima na França das duas testemunhas, né? Do Antigo e do Novo Testamento, a tentativa do inimigo de acabar com elas. Então, isso, para essa época, o ano 70 ficou muito distante. Então, o que Lucas 21 está se referindo é a destruição final do mundo, usando como referência a primeira destruição de Jerusalém. Ok? Espero que isso tenha ficado claro, tá? Porque isso também é importante para as próximas conexões que nós vamos fazer. Então, os que moram em Jerusalém, né, estarão no mundo inteiro, porém são os filhos de Deus que serão pisados, perseguidos por cristãos que não têm as verdades completas dos santuários por um período de tempo. Perceberam? Fazendo uma leitura desta tabela. Ok? Vamos para a primeira referência deste período profético que se encontra, não em Apocalipse, se encontra em Daniel. Daniel 7 é a referência de esses períodos proféticos definidos por um símbolo muito especial. Porém, para entendermos Daniel 7, eu preciso recapitular bem rapidamente o que de conexão existe entre Daniel 2 e Daniel 7, tá bom? Nós estamos tirando esse slide da nossa série de Daniel, onde ali nós explicamos, né, que os metais referidos na imagem de Daniel 2, cada reino era representado por um metal, ok? Todos são elementos metálicos e de repente aparece um elemento estranho que é o barro. A pedra, né, é o reino eterno de Deus. Tudo é reino. Em Daniel 7, nós temos animais. Todos os animais representam
os mesmos poderes que estão representados pelos metais em Daniel 2, ok? De maneira que, se nós fizermos uma equivalência de cada um deles, o leão equivale à cabeça de ouro, que representa a Babilônia. O urso, que tem dois lados, o lado maior são os persas e o lado menor são os medos, assim como o braço direito é mais forte que o braço esquerdo. O ventre, que representa os medos persas, né? O ventre de bronze, representado pelo leopardo. Quatro cabeças, os quatro generais que se dividiram o reino de Alexandre o Grande, né? As duas pernas de ferro são representadas pelo animal terrível e espantoso. Os 10 dedos são exatamente os mesmos números, o mesmo número de chifres, 10 chifres que esta besta terrível e espantosa tinha. De repente, quando tudo equivale a tudo, né, na interpretação, Roma imperial, neste caso o animal terrível e espantoso, depois da Grécia, aparece um chifre ou uma ponta pequena que fala, um elemento estranho. Então, nós tínhamos comentado e explicado muito bem, se alguém tiver uma dúvida, a gente conversa no final do nosso estudo, que o barro equivale à ponta pequena, ao chifre pequeno, porque não se une a política com o Estado e o barro representa Roma papal, assim como o chifre pequeno aqui também está representado, profere blasfêmias, etc, etc. Tá? Então, para ficar um pouquinho mais claro, acho que esse slide de novo ficou deslocado, me desculpem. Aqui está numa tabelinha. Não, perdão. Era só a explicação desses reinos. Perdão de novo, tá? Então, por que que é importante identificar o chifre pequeno? Porque ele vai nos levar, através deste texto de Daniel 7, à identificação do período profético que nós estávamos buscando. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe foram entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Não sei se você já percebeu, se você já está com esse olhar mais apurado, mais aguçado, mas neste texto se encontram os mesmos 4 elementos de Lucas 21 e Apocalipse 11. Vocês querem dar uma olhada? Vejam, agora inserindo nessa terceira coluna, Daniel 7:25. Quem são os que são entregues, né? Ou ele magoará os santos, né? Existe essa expressão. Magoará os santos equivale a Jerusalém será pisada. Os santos ali estão sendo identificados como sinônimos de Jerusalém ou a santa cidade. E quem aparece no lugar dos gentios? Em Daniel 7, o chifre pequeno, que pelas atitudes de engano que ele profere e a perseguição que ele provoca, quanto dura essa perseguição? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Perceberam? Então, Lucas 21, as palavras de Cristo capturadas através do Espírito Santo pelo médico, né, historiador Lucas, Jesus nada mais está fazendo do que conectar o profeta Daniel e esclarecer o que depois João vai trazer com detalhes em Apocalipse 11, 12 e 13, como nós vamos ver daqui a pouco. Ok? Tá ficando claro, né? Um passo de cada vez. A Bíblia é maravilhosa porque se conecta em todas as frentes, tá? Não sei se você sabe, quando nós usamos Daniel 8, que Daniel 8 vai trazer mais detalhes desse chifre através do simbolismo ainda de um chifre pequeno. Leiamos juntos. Depois, ouvi um santo que falava e disse, outro santo, àquele que falava, um anjo falando para o outro, né? A interpretação. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? E lembrem-se, né, esta expressão aparece em Mateus 24, ou seja, nos próximos estudos nós vamos explicar isso. Acho que um pouco disso hoje, tá? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Você percebeu que a obra nefasta deste chifre pequeno continua em promover uma transgressão assoladora, pisar o exército daqueles que estão no santuário
certo? Então, qual é a conexão que nós vamos fazer agora com os 3 capítulos anteriores? Em Daniel 8, qual é a expressão que representa Jerusalém, a cidade santa ou os santos? O exército do santuário, ok? O que esse poder fará com os santos? Eles serão pisados. E quem faz isso, na simbologia de Daniel 8, aquele chifre que sai de uma das 4 direções dos ventos, né? O chifre pequeno que se engrandece e vai na direção do ocidente, do oriente, etc. E qual é o equivalente do período de tempo? A pergunta de um anjo para o outro: até quando durará a visão? Não é explícito, mas aparece através de uma pergunta. Ok? Está ficando claro? Deus sempre explica, avança, dá mais detalhes. Explica, contextualiza, avança e dá mais detalhes. Tá? Então, vamos entender o que representam lançar as verdades do santuário por terra. Isso ficou muito claro, né, nos textos quando nós estudamos Daniel 7 e Daniel 8. Uma das atitudes que esse chifre tem é jogar as verdades do santuário por terra. Para nós falarmos sobre isso, né, para nós identificarmos quais são essas verdades, nós vamos usar o nosso estudo do santuário para explicar, tá bom? Então, sigam comigo desde aqui, desde o átrio. Já falamos sobre isso e sobre isso, certo? A salvação pela fé no altar do sacrifício, o batismo por imersão, o verdadeiro, na pia. E agora nós vamos explicar as verdades do lugar santo. A mesa dos pães, o pão representa alimento. O alimento espiritual nosso é a Bíblia, a palavra de Deus. O altar de incenso, o incenso representa uma aroma suave subindo, né, para o trono de Deus. Representa as orações e intercessão em nome de Jesus, ok? Nós pedimos para que Ele interceda por nós e em nome dele para que tenhamos poder, tá, para alcançar o trono do Pai. O azeite do candelabro, né, representa o Espírito Santo que nos dá forças para testemunharmos. Então vejam o pilar: estudo da palavra de Deus, oração e testemunho. O pilar, os 3 pilares de um cristão verdadeiro, certo? Então, justificação, fé e aceitação e demonstração pública da decisão. E num passo seguinte, nós começamos a entender as verdades da palavra de Deus e começamos a praticar. Começamos a mudar de estilo de vida, de pensamento, de ideologia, de sentido de vida, de hábitos, de etc, etc, através desses 3 pilares. Para que mais adiante nesse processo, né, de mudança de caráter, nós entendamos que existe poder para guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Não pelas nossas próprias forças e não pela motivação errada, pelo poder que vem de Cristo. O maná representa a reforma de saúde, o próprio dia da expiação representa o juízo, ok? A mediação de Cristo ali é representada também no propiciatório, onde ele se fazia presente. Jesus passou pelo lugar santíssimo. Como terminava o bode Azazel no dia da expiação, representa Satanás, ok? E essa cena onde ele morre no deserto é representação do milênio. Então, o santuário, na verdade, é uma profecia do plano da salvação, que vai conectar desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, essas verdades são importantes no, no conhecimento desse processo de salvação. Ok? Então, a gente está resumindo muito aqui, tá bom? E o objetivo nosso não é repetirmos o que já estudamos no santuário, mas identificados e refrescadas na nossa memória as verdades do santuário, agora nós podemos entender quem são os gentios que ficaram só com as verdades do átrio e ainda deturparam essas verdades e lançaram essas verdades por terra e propuseram enganos. Quando você conhece a verdade, você identifica de maneira mais fácil os enganos.
Qual é a proposta ou substitutiva da salvação pela fé? Você pode ser salvo pelas suas obras, penitências, promessas, é, esqueci a palavra agora. Quando você ajuda os outros, assistencialismo, né, ajuda os pobres, você faz coisas para agradar a Deus, não é certo? Penitências, indulgências, etc. O verdadeiro batismo agora é proposto por aspersão ou por infusão. A palavra de Deus é substituída pelas tradições e por aquilo que a igreja pode mudar, os mandamentos de Deus, né, o catecismo, etc. A verdadeira oração sincera, falando a Deus como um amigo, é substituída por rezas repetitivas, a confissão dos pecados apenas a Deus e a Cristo, né, em nome de Cristo. Você pode usar o confessionário para que um outro santo ou aquele padre possa interceder ou perdoar os seus pecados, tá bom? E o testemunho não é necessário para os crentes, porque o clero, né, o alto clero, pode testemunhar ou gerar boas obras, não todos os que creem. E mais à frente, né, os elementos do santuário, do santo, da arca do concerto, etc., são substituídos por uma missa, né, a hóstia, os sacramentos, a lei de Deus que está dentro da arca foi mudada, certo? Alterou os tempos e a lei, é proposto um dia de guarda do dia do sol, a negação dos princípios de saúde, você não precisa mudar o seu regime, seu estilo de vida, porque a fé em Cristo cobre seus pecados, não há necessidade disso, etc. Né? O dia da expiação, o juízo, não existe porque você já vai ter uma recompensa imediata. O dia que você morre, se você foi uma boa pessoa, você já está ao lado da glória, ou ao lado do Pai, ou junto enfim. Então, o deserto, né, que representa o milênio, ele é substituído por um suposto milênio de paz na Terra. E o bode, que identificaria o autor do pecado e da mentira, ele é uma distorção da figura de quem é Satanás e quem é e onde surgiu o mal, por exemplo, tá? Então, nós estamos vendo que esse chifre pequeno está sendo representado pelo termo gentios em Lucas 21. E esses gentios fariam tudo isto atacando as verdades do santuário. Tá bom? Vamos explicar em mais detalhes agora, não a fundo, mas pelo menos uma introdução, o que consistiria a transgressão asoladora. Nós estudamos na nossa série de Daniel de que a palavra sacrifício foi acrescentada pelos tradutores do texto original. No texto original aparece apenas a palavra diário, que pode ser também traduzida como contínuo, ok? Então, o que esse chifre pequeno faria, né? Quando um anjo pergunta para o outro, ele diz, até quando durará a visão do diário e da transgressão assoladora? Ou de outra maneira, até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora? Vejam que aqui ele faz uma conexão entre ambos, tá bom? Em outro texto que nós vamos ler melhor depois nos próximos estudos, esse poder ele vai tirar o diário ou tirar o contínuo e colocar no lugar a transgressão ou abominação assoladora, tá? Por enquanto, coloquemos a palavra e apenas entre ambos, tá bom? Então, o que seria a palavra tamit é o que aparece aqui nesta palavra traduzida para o nosso português e espanhol, ok? Que representa a palavra diário ou contínuo. Então, esse termo está também, pode ser conectado ao ritual do santuário, porém existem duas possíveis interpretações para esse termo, contínuo ou diário. A primeira delas seria a contínua mediação de Cristo no santuário celestial, ok? Ou algo que é mal, que provém de Satanás, que seria o paganismo, como no início desde os tempos, né, da existência de Caim,
O paganismo existe e continuamente se opõe à Igreja de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Ok? Então, por isso, e aí quem tiver mais interesse de entender isso melhor, nós estudamos e explicamos isso na nossa série de Daniel, no capítulo 8 e 9. O contínuo, quando diz, e tirará o contínuo e colocará a abominação desoladora, converge muito melhor quando nós entendemos que esse contínuo seria o paganismo. Então, esse paganismo é um sistema religioso que vem, que existe continuamente desde a época de Caim, o primeiro rebelde, tá? Então você oferece algo para agradar os deuses, oferece o seu melhor para agradar a Deus. Essa é a base do paganismo e por isso as civilizações, os povos pagãos sempre queimaram animais, ofereceram donzelas, crianças, etc, etc, e sacrifícios, querendo agradar, né, o, os seus deuses, tá? E por que que de uma coisa ele retira e coloca uma outra coisa ruim, que seria uma transgressão ou abominação asoladora? Por quê? Porque Roma Papal, o grande sucesso que Roma Papal teve quando a igreja se desviou da verdade foi retirar o paganismo e revesti-lo de cristianismo. Quando Constantino, né, ele fez isso por volta do ano 300, né? Todos os deuses pagãos foram revestidos com nomes de Pedro, Paulo, João e todos os santos, etc. Tá? Então, como a palavra sacrifício não se encontra no original, nós não podemos pensar que necessariamente seja esse contínuo como algo referenciado à liturgia do santuário ou do santuário celestial, tá bom? Então, daí vem essa explicação. Algo que a gente tem que lembrar também é que a ação do chifre pequeno, tem duas frentes ou duas direções. A primeira é vertical, ou seja, atacaria a Deus, proferiria blasfêmias contra ele, é, e os santuários lhe seria entregue, ok? E uma ação horizontal que seria atacar os santos, pisotear Jerusalém, perseguir os santos, magoar os santos, etc. Tá bom? E ambas as frentes foi proferida por Roma Papal, nesse período que nós falamos, que são os 42 meses, que equivalem aos 1260 anos, tá? Então, se nós lemos aqui, por exemplo, agora conectando com Apocalipse 13, outro capítulo profético do livro de Apocalipse, aqui diz o seguinte: foi-lhe dada uma boca. De quem está falando? Uma besta que surge do mar, tá? Que proferia perdão, que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, mesmo período profético, perceberam? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, mesma linguagem, né? Atacar, jogar as verdades do santuário por terra. A saber, os que habitam no céu. Neste caso está se referindo a quem? Ou aos santos que um dia serão salvos, mas isso é menos provável, mas está se referindo também aos anjos que já habitam lá. Uma atitude de Satanás desde a época que ele foi acusador dos seus irmãos, tá? E que bem se cumpre no julgamento, quando nós, inclusive, poderemos abrir os livros dos anjos que se perderam, tá? Então foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, atacar os santos novamente, perceberam? Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo e língua. Então a nossa tabela está crescendo e a nossa compreensão também vai avançando, de maneira que nós podemos inserir aqui uma coluna de Apocalipse 13, identificando a Jerusalém ou aos santos ou a cidade santa como aqueles que habitam no céu. Ok? O que esse poder Roma Papal vai fazer na figura da besta que surge do mar, que é o sinônimo do chifre pequeno? Ele vai pelejar, foi lhe permitido pelejar contra os santos. Qual é a simbologia dos gentios de Lucas 21, então, e Apocalipse 11? É a besta que surge do mar.
E por quanto tempo teria potestade para perseguir os santos? Por 42 meses. Perceberam como a Bíblia se conecta? Como ela é rica nesse contexto e como Apocalipse é a melhor explicação de Daniel? Então, aqui nós estamos falando do mesmo período profético. Um tempo, tempos e metade de um tempo equivale a um ano. Um tempo equivale a um ano, né? 7 anos foi dado para Nabucodonosor, porque ele ficou, na simbologia original, 7 tempos. Por isso que um tempo é um ano. Aqui está escrito dois, passou batido, tá? 2 tempos somados dão 3. E metade de um tempo, 3 anos e meio. 3 anos e meio equivalem a 42 meses, né? Cada ano com 24 meses, que equivalem aos 1.260 anos, ou 1.260 dias na simbologia profética, tá bom? Então parece que falta um capítulo de Apocalipse para nós explicarmos e fazermos as mesmas conexões. Querem ver? Apocalipse 12, versículos 13 e 14 diz: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, e fora da vista da serpente. Vamos identificar, agora que você está com um olhar diferente, com a sua lupa, né, que é a palavra de Deus. Onde está Jerusalém aqui? Onde está o povo de Deus? Não é a mulher pura que vai dar à luz um filho? Está aqui, Jerusalém, né? O que representa pisotear os santos? Quem vai perseguir? Quem vai atacar essa mulher? O dragão, sim? E onde está o período profético? Está aqui representado, de maneira que nossa tabela continua crescendo, e aqui nós acrescentamos agora Apocalipse 12, de maneira que a mulher, a igreja, nós não temos mais dúvidas que Jerusalém, que se refere a Mateus 21, é o povo de Israel futuro, né? A igreja de Deus, a verdadeira, a qual é foco da ira de Satanás, porque Satanás vai perseguir essa mulher. E quem é representado aqui pelos gentios? O poder que o dragão usou para perseguir essa mulher. Num primeiro momento, através de Herodes, Roma imperial, né? Que tentou matar o menino. E depois, futuramente, quando Roma tiver a sua ferida curada, né? Apocalipse 13 diz, né, que o dragão lhe concede poder para perseguir aos santos. Então, quem está por trás dos gentios, do chifre pequeno, da besta que surge do mar, quem é? O dragão. E o período profético identificado, o mesmo, né? De Daniel 7, 8, Apocalipse 13 e assim por diante. Então, esse tempo, tempos e metade de um tempo, segundo Apocalipse 12, 6, né? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele sustentem durante 1.260 dias. Então, isso ocorreu, se a gente fosse voltar para a nossa tabela anterior, né? De 538 até o ano de 1798. Esses gentios, Roma papal, perseguiu os santos por 42 meses, até que o poder que surgiu do abismo, né, a Revolução Francesa, proferiu a ferida mortal atacando Roma papal, tá bom? Então Deus já tinha profetizado que isso ocorreria, por isso que em Daniel 7 um juiz, né, um ancião de dias aparece e executa e também consuma um juízo contra esse poder perseguidor, tá bom? Então, tudo isso faz referência em 2 momentos, né? Há um primeiro momento da destruição da Idade Média até 1798. Porém, Mateus 24 e Lucas 21 está fazendo a gente olhar para a destruição final, um cumprimento final, onde, novamente, há
igreja remanescente, se a gente pudesse parafrasear Apocalipse 17, 12, 17, perdão, nós poderíamos dizer: qual será a característica da igreja verdadeira nos últimos dias? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E segundo Apocalipse 19, 10, a fé de Jesus é o testemunho, é o dom de profecia, né? O testemunho de Jesus é o dom de profecia. Características da igreja adventista, a qual descobriu as verdades do santuário e apareceu no final da história, né? Redescobrindo, assim como todas as igrejas irmãs, as verdades que se encontram no santuário. Ok? E é esse grupo que tem a autoridade dada por Deus para compartilhar as verdades do juízo, porque essa é a vara e a ordem dada por Deus foi: mede, né, julga o santuário que estava ali no texto de Apocalipse 11. Ok? Nós vamos terminar explicando algo que se encontra também em Daniel 9, por ocasião da profecia das 70 semanas, quando aparece uma destruição de Jerusalém também, ou asolações, desolações, tá? Terminamos com essa explicação, para ficar tudo bem amarrado, tá? E conectado. Daniel 9, 26 e 27 diz o seguinte: depois das 62 semanas, só para lembrar, né? As 70 semanas são divididas em 7 semanas, 62 semanas e uma semana. Esses 3 períodos somam 70. Por isso o texto está começando aqui. Depois das 62 semanas será morto o ungido. Ele é morto no meio da última semana, né? E já não estará, está falando de Jesus. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. A pergunta que você poderia fazer é: peraí, essa destruição é a do ano 70 ou é a futura? Pela interpretação da profecia das 70 semanas, é a destruição literal que ocorreu no ano 70, pouco depois alguns anos depois da morte de Cristo e do apedrejamento de Estevão, tá bom? Então não confundam, este é o único texto de Daniel que remete a uma destruição original ou literal no ano 70, tá? O seu fim será um dilúvio, até ao fim haverá guerra, desolações, ou sinônimo de assolações. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Quando ele morreu, né, ele reconciliou o mundo com Deus, né? Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Quando ele morreu, não havia mais necessidade de matar os cordeirinhos, por isso o véu se rasgou do alto para baixo, né? E a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, ou seja, esse assolador, ele sofreria também o quê? Uma sentença, um castigo proferido por Deus. Então, essa primeira destruição, né, no ano 70, está sendo resumida na interpretação da destruição de Jerusalém, alguns anos depois do fim das 70 semanas, que terminaria no ano 34 depois de Cristo, ok? Então, lembrem-se, Daniel 9 não entra em contradição com Daniel 7, 8, Apocalipse 11, 12 e 13 que nós estamos estudando, tá bom? Mas como se resolve essa questão? Peraí, como que eu interpreto se foi no passado, literal, ou no futuro, simbólico? Lembre-se que Jesus, ao responder às perguntas dos discípulos, né, quando será o fim destas coisas, Jesus lançou palavras para ilustrar os dois eventos, a destruição do ano 70 e a destruição futura. Por isso, Daniel dá detalhes, neste caso, Daniel 9, da destruição do ano 70, e os demais textos que nós já lemos e resumimos na nossa tabela, falam a respeito da destruição final, ok? Vocês querem dar uma olhada qual seria o equivalente é, detalhado, né, de Daniel 9 em relação à destruição futura desse poder? Leiam comigo, Apocalipse 17.
achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Quem é essa mulher? Uma prostituta, né? Aquela que jogou as verdades do santuário por terra, aquela que só acredita nas verdades do átrio, certo? Adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. O que que nós estamos vendo aqui? E com certeza daria para incluir mais uma coluna na nossa tabela, né? A quem representa agora o símbolo daquele que vai atacar o povo de Deus? A Babilônia, a grande meretriz, que nada mais é da besta que surge do mar, o chifre pequeno, os gentios. O que que ele vai fazer? Perseguir ou derramar sangue dos santos, certo? Então, aqui a única coisa que está faltando, entre aspas, é o período profético, mas se nós formos a fundo nesse estudo de Apocalipse 17, com certeza nós acharíamos em conexão com Daniel, perdão, com Apocalipse 13, tá? Então, na sequência, o versículo 15 em diante, 15 a 17 aqui faltou, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e língua. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e consumirão no fogo, porque com seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Qual o detalhe que Apocalipse 17 mostra que nenhum outro capítulo mostrou até agora? Nem Mateus 24, nem Lucas 21, nem Daniel 7, 8, Apocalipse 11, 12 e 13? Que esses gentios, que esse poder enganador, esse chifre pequeno, essas bestas, essa mulher prostituta será castigada, sofrerá juízo, a ira de Deus cairá sobre esse poder enganador, porque foi instrumento do mal. Que Deus nos abençoe, porque hoje, graças às conexões bíblicas, nós entendemos o que representam os tempos dos gentios. Um tempo de perseguição futura, de um poder que está para curar a sua ferida e está preparando os próximos passos do engano que Satanás está preparando para o mundo e para, quem sabe, também os escolhidos. Nós louvamos a Deus porque nós podemos compreender e antecipadamente reconhecermos os instrumentos do mal e reconhecermos os enganos, né, através do conhecimento verdadeiro das verdades bíblicas que se encontram no santuário. Eu gostaria de convidar a você para que você mantenha esse interesse por estudar a palavra de Deus, percorra o convite que Deus faz de voltar a ter seu trono através da aplicação das verdades do santuário. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, nosso querido bom Pai, Senhor, mais uma vez agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de poder estudar e compartilhar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque essas verdades tocam nosso coração. Mesmo frases tão curtas são tão poderosas proferidas por Cristo no sentido de nos salvar, nos auxiliar, nos perdoar e neste caso, Senhor, também nos ajudar a entender as profecias em conexão com o santuário, as profecias de Daniel e Apocalipse. Obrigado, Senhor, porque o Senhor esconde estas verdades daqueles que não buscam e que nós não sejamos negligentes de maneira que nos neguemos a continuar estudando a Tua palavra. Ao contrário, que sejamos famintos, desejosos de conhecer mais, para crescermos em graça, Senhor, e em espírito, e possamos ser luz, testemunho para outras pessoas. Abençoe os que estão aqui,
e aqueles que ouvirão essas gravações. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.